José Matos da Silva Feitosa, número de inscrição 0512 034 778, candidato ao cargo de professor P2, área História, Zona Urbana, município Tarauacá, título da aula, A Revolução de 1930 e o Estado Novo. Olá, estudantes, meu nome é Matos Feitosa, professor de História, e é uma felicidade tê-los aqui para continuarmos a conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil. Espero que possamos aproveitar ao máximo e construir um ambiente de aprendizado com a participação e a colaboração de vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estudaremos sobre a Revolução de 1930 e o Estado Novo, que são marcos na história, na política e na sociedade brasileira de maneira geral. Nossos objetivos hoje são, primeiro, conhecer a Revolução de 1930, descrevendo alguns fatos e acontecimentos. Segundo, identificar algumas características do Estado Novo e, por fim, uma resolução de exercícios. Vamos juntos iniciar falando sobre uma das principais heranças das primeiras décadas do século XX para a nossa sociedade contemporânea, para a nossa sociedade atual, que é a questão dos direitos trabalhistas. Irei fazer 3 perguntas a vocês, vou projetar aqui as perguntas e gostaria de ouvi-los, tá bom? Nesse momento inicial aqui da nossa aula. A primeira pergunta: vocês sabem que são direitos trabalhistas? Cite exemplos. A segunda pergunta: eles são importantes? E a terceira: se você já ouviu falar sobre Getúlio Vargas, que conhece sobre esse personagem histórico, tá bom? Gostaria de ouvi-los pelo menos, ao menos, né, 3 estudantes de cada fila, tá bom? Peço licença para me dirigir à banca Nosso Rumo, examinadora da minha aula, para destacar que nesse momento realizo com os estudantes uma atividade de aferição, de ativação dos conhecimentos prévios, né? Espera-se que os estudantes respondam minimamente essas perguntas com base nos seus conhecimentos, saberes, experiências e vivências, e a partir dessa avaliação diagnóstica inicial desenvolve-se o processo de ensino. Ok? Obrigado. Pessoal, como vocês responderam, é exatamente isso, né? Os direitos trabalhistas são direitos assegurados em lei às pessoas, aos trabalhadores, como, por exemplo, a licença maternidade, o salário mínimo. Eles são super importantes na busca por melhores condições de trabalho e também de vida. O Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, né, um político gaúcho que ganhou notoriedade nacional, governou o nosso país aí por quase 2 décadas, né, durante os anos 1930, 1940 e 1950. Fechou? Vamos nos aprofundar no que foi a Revolução de 1930 e o Estado Novo por meio da análise de um mapa mental. Antes disso, gostaria de mostrar para vocês a fotografia do Getúlio Vargas, aí da década de 1930, fonte do Arquivo Nacional, tá bom? Essa fotografia aí eu retirei do site do Arquivo Nacional, que mostra o Getúlio em trajes presidenciais durante os anos de 1930, tá bom? A gente vai se aprofundar na análise de um mapa mental, e está aqui o mapa mental, retirei do site significados.com.br, e esse mapa mental ele é interessantíssimo, porque ele traz aqui, na parte inicial, a ideia da Era Vargas, e essa definição aqui, ó, inicia com a Revolução de 1930. Como a gente viu em encontros anteriores, né, o período que se inicia com a Proclamação da República em 1889 se estende até 1930, ele é conhecido como Primeira República, ou República Oligárquica, que é um período aí caracterizado por uma espécie de alternância, de revezamento de poder entre as elites rurais de São Paulo, o maior produtor de café do Brasil na época, e Minas Gerais, um grande produtor de leite. A chamada política do café com leite, como ficou conhecida, era sustentada por práticas como o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. A maioria dos presidentes do Brasil, nesse período aí de mais de 3 décadas, eles foram oriundos, provenientes dessas elites rurais, ou de São Paulo ou Minas Gerais, tá bom? O Getúlio Vargas, que a gente já viu a fotografia dele, e aqui a gente vê a ilustração, ele foi candidato nas eleições de 1930, tendo como vice João Pessoa. O Vargas, governador do Rio Grande do Sul, João Pessoa, governador da Paraíba.
por um grupo chamado Aliança Liberal, que foi formado, né, após o colapso do acordo que mantinha a política do café com leite. E eles foram derrotados no pleito eleitoral. A historiadora Lilia Moritz Schwartz e a Heloise Stelling, no livro Brasil, uma biografia, elas destacam que a chamada Revolução de 1930 foi um golpe de Estado que resultou, né, na derrubada do presidente na época, o Washington Luiz. O historiador Boris Fausto, no livro História do Brasil, ele ressalta que a Revolução de 1930 não foi uma revolução no sentido social ou econômico do termo, mas uma revolução política que marca, né, o fim do domínio oligárquico no Brasil. Tá bom? A revolta armada contra o governo federal, na época o presidente Washington Luiz, vai ser impulsionada após o assassinato do João Pessoa, lá na Paraíba, que, como destaca o historiador Thomas de Skidmore no livro Brasil de Getúlio a Castelo, foi motivado, né, pelas disputas entre os clãs políticos locais. Tá bom? Esse evento, o assassinato do João Pessoa, ele gera uma comoção nacional e, como destaca, né, o historiador Thomas Skidmore nesse livro Brasil de Getúlio a Castelo, esse evento, o assassinato do João Pessoa, catalisa os movimentos armados que levam Getúlio Vargas ao poder. A chamada Era Vargas, essa expressão aqui que a gente vê no nosso mapa mental, ela é utilizada pela historiografia, né, que se dedica a esse período, para se referir a um dos períodos mais marcantes da história do nosso país, quando Getúlio Vargas estava governando o nosso Brasil. Tá bom? São 15 anos. Hoje nós iremos estudar 15 anos, de 1930 a 1945. E esses 15 anos, né, que ele passou consecutivamente no poder, são divididos em 3 etapas, né, que a gente vai analisar algumas características desses 3 períodos. O primeiro período é o governo provisório. Esse mapinha mental eu vou disponibilizar para vocês aí, anexar no seu caderno, tá bom? Aí você vai estar com esse material aí no seu caderno para estudar posteriormente. Então, o governo provisório durou 4 anos, de 1930 a 1934. O governo constitucional, que é a segunda etapa, durou 3 anos, né, de 1934 a 1937. E o Estado Novo, né, durou 8 anos. Esse foi o período maior, que foi de 1937 a 1945. Tá bom, pessoal? O governo provisório, a gente vai destacar que pontos? Primeiro, a centralização do poder. O segundo ponto, a dissolução da Constituição de 1891. E o terceiro ponto, o voto secreto feminino. O historiador Boris Fausto, no livro História do Brasil, destaca que Getúlio Vargas, ele era um político de enorme capacidade de articulação política, conciliando interesses diversos e garantindo o seu poder por meio de um equilíbrio entre autoritarismo e concessão às demandas populares. É nesse sentido que o historiador Boris Fausto, nesse livro, destaca que o Código Eleitoral de 1932, ele transformou as bases da participação política no Brasil, permitindo o voto feminino e estabelecendo o voto secreto. Isso, durante esse período, 4 anos, Getúlio Vargas ele foi chefe de um governo provisório, ele fechou o Congresso Nacional, ele suspendeu, ele dissolveu a Constituição de 1891, a primeira da República, e passou a governar por meio de decretos-leis, além de intervir nos governos estaduais, colocando pessoas de sua confiança, principalmente militares ligados ao movimento tenentista. Então, essas são as características que a gente vai destacar dessa primeira fase do governo de Getúlio Vargas, aí, esses 15 anos iniciais, tá bom? A segunda etapa, 3 anos, de 1934 a 1937, o que é que a gente vai destacar durante o governo constitucional? A chamada intentona comunista e também a declaração do estado de sítio. Em 1934, depois de 4 anos, com a Constituição suspensa, o Brasil, no Brasil, aliás, foi promulgada uma nova Constituição. E essa Constituição ela é resultado de movimentos por maior representatividade no Brasil, dentre eles a chamada Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Durante esse período, o governo constitucional, ao fortalecimento de movimentos como a AIB, Ação Integralista Brasileira, de
caráter fascista, liderada pelo Plínio Salgado, da Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada pelo ex-capitão do Exército Luiz Carlos Prestes, de orientação comunista. Em 1935, é esse pontinho aqui, ó, houve a chamada Intentona Comunista, que foi uma insurreição organizada pela ANL, né, que pretendia derrubar o governo federal, vai ser rapidamente reprimida pelo governo e vai ser utilizada para a declaração do estado de sítio e, consequentemente, um controle maior sobre os sindicatos, os movimentos sociais e também a imprensa. O historiador Boris Fausto, no livro História do Brasil, ele ressalta que durante o governo constitucional, Getúlio Vargas ele oscilava entre o respeito às instituições democráticas e a tentativa de estabelecer um regime cada vez mais autoritário, uma ambiguidade, né, que culminaria na implantação do Estado Novo, que durou aí 8 anos, de 1937 a 1945, a última fase. Em 1937, no dia 10 de novembro, Getúlio Vargas, sob o pretexto de uma ameaça comunista no Brasil, chamado Plano Cohen, que depois, ao final do Estado Novo, revelou-se ser uma farsa, né? Uma ameaça comunista no Brasil, segundo o governo, vai ser instaurado no Brasil uma ditadura sobre a liderança de Getúlio Vargas, né? Isso, Getúlio Vargas ele vai estabelecer a fase ditatorial. Nesse período, ele suspende a Constituição de 1934, ele fecha o Congresso Nacional, ele extingue os partidos políticos e ele estabelece a repressão e também a censura. A historiadora Maria Celina de Araújo, no livro O Estado Novo, ela ressalta que durante esse período, durante o Estado Novo, foi implantado no Brasil um modelo de poder centralizado que pretendia controlar as forças políticas e sociais por meio, né, da propaganda e da repressão, garantindo a legitimidade ao governo. O Thomas Skidmore, no livro Brasil de Getúlio a Castelo, destaca, né, a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão de controle dos meios de comunicação, das apresentações culturais e também do sistema educacional, um órgão federal que tinha essa função de censurar e reprimir qualquer oposição midiática sobre o governo, tá bom? Um outro ponto que a gente vai destacar, as leis trabalhistas. Em 1942, vai ser estabelecido no Brasil a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas, né, que sistematizava direitos, demandas de todos os setores da sociedade brasileira, principalmente os setores trabalhistas. As historiadoras Lídia Schwartz e Heloísa Stelling, no livro Brasil, uma biografia, elas ressaltam a natureza corporativista da legislação trabalhista durante o Estado Novo, com o governo, mediando as relações entre patrões e empregados, né, garantindo direitos inéditos, mas também limitando a atuação política independente dessas instituições. Vale lembrar que durante o Estado Novo, né, os sindicatos eram proibidos, por exemplo, de fazer greve. Em 1942, o Brasil ele entra na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados dos Estados Unidos, Inglaterra e outros países, com o envio da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para o fronte lá na Europa, o envio de matérias-primas, como por exemplo a borracha da seringueira aqui da Amazônia, do nosso Acre, né, um dos eventos aí fundadores do nosso estado, né, os soldados da borracha, como ficaram conhecidos, e também a utilização pelo exército norte-americano de bases aéreas no Nordeste para realizar operações aqui no Atlântico Sul e também no norte da África. Fechou, pessoal? Segundo o historiador Boris Fausto, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ela traz uma contradição insustentável para o Getúlio Vargas, para o regime do Estado Novo, para essa ditadura no Brasil, que era o quê? A luta contra o fascismo e o nazismo na Europa. A ditadura de Vargas recebeu críticas tanto da oposição quanto dos aliados, ele vai ser obrigado a renunciar, ele foi deposto, né? Mesmo deposto, em 1945, era o fim do Estado Novo, ele vai ser eleito por 2 estados como senador,
como permitia a legislação eleitoral na época, pelo Rio Grande do Sul e também por São Paulo. Pessoal, estamos conhecendo hoje a chamada Revolução de 1930 e o Estado Novo, marcos aí na história e na política brasileira. Temas importantes e contemporâneos como a manutenção e a conquista de direitos trabalhistas, a liberdade de imprensa, a existência de empresas estatais, o exercício da cidadania e o respeito às liberdades democráticas refletem como esse período foi marcante na história do Brasil e reverbera até os dias atuais, tá bom? Temos agora a nossa sugestão de atividade, tá bom? Que eu trouxe para vocês. Essa questão eu retirei do site angloresolve.net, é uma caricatura do Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte, e ele publica essa caricatura no Jornal da Noite, né? E traz o quê? Histórias de governo ou fases de governo. Caricaturas de Getúlio Vargas durante os anos de 1930 a 37. Você vai fazer o quê? Escolher dois quadrinhos desses, citar a fase do governo de Getúlio Vargas, se é a primeira, a segunda ou a terceira fase, provisório, constitucional ou Estado Novo, e citar as possíveis causas históricas das reações emocionais do Getúlio Vargas, tá bom, pessoal? Ao estudarmos história, temos sempre que analisar a importância dos acontecimentos do passado no nosso cotidiano, na nossa realidade. A compreensão dos eventos históricos permite que sejamos cidadãos mais engajados, mais informados, né, e que permite, né, atuarmos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Agradecendo pela paciência, pela participação, desejando uma ótima semana, gente, para vocês. Não esqueçam a atividade, você vai resolver ela, próxima semana irei corrigir, tá bom? Não esqueça, qualquer dúvida pode pesquisar no nosso livro didático, na internet, fique à vontade, pessoal. Mais uma vez, agradecendo pela paciência. Valeu, gente!